Davi é proclamado rei de Israel. Capítulo 11. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que nós somos teus ossos e tua carne. Outrora, enquanto Saul reinava, era tu que atiravas a guerra em Israel e voltava a trazer. Também o Senhor teu Deus disse-te: Tu apacentarás meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel, meu povo. Vieram todos os anciões de Israel ao rei de Hebrom, e Davi fez com eles aliança diante do Senhor, e ungiram Davi por rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por meio de Samuel. Davi toma a fortaleza de Sião. Então partiram Davi e todo Israel a Jerusalém, a qual é Jebus, e os jebuseus habitavam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Não entrarás aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi dissera: O primeiro que ferir os jebuseus será cabeça e chefe. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Davi habitou na fortaleza e por isso a chamaram a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor desde Milo até o muro, e Joabe reparou o resto da cidade. Davi engrandecia-se cada vez mais, e o Senhor dos exércitos estava com ele. Os valentes de Davi. Eis aqui os chefes dos valentes que Davi teve e os que ajudaram em seu reino com todo o povo para fazer-lhe rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor. Esta é a lista dos heróis que Davi teve: Jeze, Jeza, Jezobeão, Amonita, maioral dos 30, o qual brandiu sua lança uma vez contra 300 e os matou. Depois deste estava Eleazar, filho de Dodô, o Aiota, que era um dos 3 heróis. Este esteve com Davi em Pas-damim, onde os filisteus se concentraram para a batalha, e havia ali um lote de terras cheio de cevada, e fugindo o povo de diante dos filisteus. Eles se puseram no meio do lote e o defenderam, e venceram aos filisteus, porque o homem os favoreceu com uma grande vitória. 3 dos 30 principais desceram a penha a Davi, a caverna de Adulão, estando o arraial dos filisteus no vale de Refaim. Davi estava então na fortaleza e havia guarnição dos filisteus em Belém. Desejou Davi então e disse: Quem me dera beber das águas do poço de Belém, que está à porta? E aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que está à porta, e a tomaram e trouxeram a Davi, mas ele não a quis beber, mas a derramou para o Senhor e disse: Guardai-me, meu Deus, de fazer isso. Haveria eu de beber o sangue e a vida destes varões que, com o perigo de sua vida, trouxeram-na? E não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. E Abissai, irmão de Joabe, era chefe dos 30, o qual brandiu sua lança contra 300 e os matou, e ganhou renome entre os 3. Foi o mais ilustre dos 30 e foi o chefe deles, mas não se igualou aos 3 primeiros. Benaia, filho de Joaida, filho de um varão valente, de Gabiziel, de grandes façanhas, ele venceu os 2 filhos de Ariel de Moabe, também desceu e matou um leão no meio de um fosso em tempo de neve. Ele mesmo venceu um egípcio, homem de pouco mais de 3 metros de estatura, e o egípcio trazia uma aliança como eixo de
tecelão, mas ele desceu com um bastão e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, e foi nomeado entre os 3 valentes. Foi o mais distinto dos 30, porém não se igualou aos 3 primeiros. E Davi o pôs em sua guarda pessoal. E os valentes dos exércitos, Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pilonita, Ira, filho de Iques, Teoquita, Abiezer, Anatotita, Sibecai, o Assatita, Ilai, o Aioita, Marai, Netofatita, Elede, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benai, o Piratonita, Urai do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Salbonita, os filhos de Benesem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, o Araíta, Elifaal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aias, Pelonita, Ero, Carmelita, Naari, filho de Ebai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naari, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, Etel, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Zissa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca e Josafá, Mitenita, Uzia, Asteratita, Sama, Egiel, filhos do Otã, Arorita, Jadiael, filho de Sirim, e seu irmão Joá, Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai, e Josavias, filho de Eunão, e Itimá, o Moabita, Eliel, Obed e Jaciel de Zoba. O exército de Davi, capítulo 12. Estes são os que vieram a Davi em Ziglag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Manejavam o arco tanto com a mão direita como com a esquerda, e com ambas as mãos arremessavam pedras com funda. Dos irmãos de Saul de Benjamim, o chefe era Aizer, depois Joás, filhos de Semá, o Gibeatita, Gesiel, e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Gel, o Anatotita, Ismaias, o Gibionita, valente entre os 30 e capitão dos 30, e Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, o Arufita, Eucana, Isaías, Azarel, Joezer e Jezobeão, os coreitas, Joela e Zabadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Também os gaditas fugiram e foram a Davi, ao lugar forte no deserto, homens de guerra muito valentes para pelejar, destros em escudo e em lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eram ligeiros como as gazelas sobre as montanhas. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo Eliabe, o terceiro Mismana, o quarto Jeremias, o quinto Ataí, o sexto Eliel, o sétimo Joanão,
o oitavo Eusabade, o nono Jeremias, o décimo Maquibanai, ou um décimo. Estes foram os capitões do exército dos filhos de Gade. O menor era encarregado de 100 homens e o maior de 1000. Estes passaram o Jordão no primeiro mês, quando transbordará todas as suas ribeiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. Davi foi ao encontro deles e lhe falou: Se viestes a mim para a paz e para ajudar-me, meu coração se unirá convosco. Mas se é para entregar-me a meus inimigos, sem que haja iniquidade em minhas mãos, veja o Deus, nossos pais, e o demande. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe dos 30, e disse: Por que ti, ó Davi, e contigo, ó filho de Jessé, paz contigo, e com teus ajudantes, pois também teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os colocou entre os capitões da tropa. Também se passaram a Davi alguns dos de Manassés, quando veio com os filisteus à batalha contra Saul, mas Davi não os ajudou, porque os chefes dos filisteus, tendo feito conselho, despediram-no, dizendo: À custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Portanto, vindo ele a Ziglag, passaram-se para ele dos de Manassés, a Diná, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú, Ezileate, príncipes de milhares dos Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa de salteadores, pois todos eles eram homens valentes e foram capitões no exército. Porque então todos os dias vinha ajudar a Davi, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Este é o número dos principais que estavam prontos para a guerra e vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 prontos para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 homens, valentes e esforçados para a guerra. Dos filhos de Levi, 4.600. Também Joiada, príncipe dos da linhagem de Araão, e com ele 3.700. Isadoque, jovem, valente e esforçado, com 22 dos principais da casa de seu pai. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então muitos deles se mantinham fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800, muito valentes, varões ilustres nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, os quais foram escolhidos por lista para constituir Davi como rei. Dos filhos de Sacar, 200 principais, doutos em discernir as oportunidades e saber o que Israel devia fazer, cujas ordens seguiam todos os seus irmãos. De Zebulão, 50.000, que saíam ao exército prontos para a guerra com toda a classe de armas de guerra, dispostos a pelejar sem coração inconstante. De Naphtali, 1.000 capitões, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos de Dan, disposto a pelejar, 28.600. De Asser, disposto para a guerra e preparados para pelejar, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, 120.000 com toda a sorte de armas de guerra. Todos estes homens de guerra, dispostos a guerrear, vieram com coração sincero a Hebrom para constituir Davi por rei sobre Israel. Também todos os demais de Israel tinham o mesmo ânimo para constituir Davi por rei. Estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos os haviam preparado. Também os que lhe eram vizinhos e até Issacar, Zebulão e Naphtali trouxeram víveres
em jumentos, camelos, mulas e bois, provisão de farinha, bolos de figos, passas, vinho e azeite, e bois e ovelhas com abundância, porque em Israel havia alegria. Davi propõe transladar a arca para Jerusalém. Capítulo 13. Então Davi aconselhou-se com os capitães de milhares e de centenas e com todos os chefes. Disse Davi a toda a assembleia de Israel: Se bem vos parecer, e se é da vontade do Senhor nosso Deus, enviaremos a todas as partes por nossos irmãos que ficaram em todas as terras de Israel e pelos sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades e arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer a arca de nosso Deus a nós, porque desde o tempo de Saul não fizemos caso dela. E disse toda a assembleia que assim se fizesse, porque a coisa parecia boa a todo o povo. Davi tenta trazer a arca. Então Davi reuniu todo Israel desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para que trouxessem a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Subiu Davi com todo Israel a Balaá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para passar dali a arca do Senhor Deus, que mora entre os querubins, sobre a qual seu nome é invocado. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab em um carro novo, e Uza e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se regozijaram diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, harpas, saltérios, símbalos e trombetas. Porém, quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu sua mão à arca para sustentá-la, porque os bois tropeçavam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uza e o feriu, porque estenderá a sua mão à arca, e morreu ali diante de Deus. Davi se entristeceu, porque o Senhor tinha ferido a Uza, por isso chamou aquele lugar de Pérez Uza até o dia de hoje. Davi temeu a Deus naquele dia e disse: Como trarei à minha casa a arca de Deus? E não trouxe Davi a arca para sua casa na cidade de Davi, mas a levou à casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus esteve com a família de Obed-edom por 3 meses em sua casa, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo o que tinha.